Boa tarde, aqui mais uma tarde com textos e coletâneas de Erasmo Mota, dando continuidade à leitura de Coleção Segredos da Mente Milionária, de William George Jordan, O Poder da Verdade, editora Príncipes. Dando continuidade em textos e coletâneas de Erasmo Mota ao 5º capítulo de O Poder da Verdade. Abrindo aspas, a conquista do evitável. O mundo seria um lugar delicioso de viver se não fosse pelas pessoas as verdadeiras causadoras de todos os problemas. O maior inimigo do homem é sempre o homem. Desde o jardim do Éden, ele joga as responsabilidades de seus erros para outrem, e assim vem agindo. A maior parte da dor, do sofrimento e tristeza é meramente invenção humana, ainda que o homem, com irreverência, covarde, ouse acreditar que Deus é o culpado, insistindo em transgredir as leis, quer sejam naturais, quer sejam físicas, quer civis, quer mentais ou morais, leis que o homem conhece, mas desconsidera. Ele assume os riscos e pensa que pode evitar as consequências de alguma forma. Mas a lei da natureza prega que aquele que a infligir pagará a conta. Não existem leis divinas sem valor nos estatutos da vida. Quando se permite que uma procissão de tochas acesas atravesse um campo de pólvora, não é cessado atribuir a explosão subsequente à obra misteriosa de Deus, misteriosa do divino. 9/10 dos sofrimentos e infelicidade e tristeza do mundo são evitáveis. Os jornais são os principais cronistas da preponderância de tudo que é desnecessário. Parágrafo por parágrafo, coluna por coluna, são páginas e mais páginas sobre o lado obscuro da realidade. Acidentes, desastres, crimes, escândalos, pecados e fraquezas humanas. É possível ticar um por um, acrescentando a palavra evitável. Se tivéssemos todas as informações necessárias, se nossa análise fosse exata o suficiente, poderíamos investigar todas as situações individualmente e saber a causa, a fraqueza ou mal que os gerou. Às vezes é o descuido, a falta de atenção, a negligência do dever, a avareza, a ira, o crime, a dissipação, a traição da confiança, o egoísmo, a hipocrisia, a vingança, a desonestidade. Qualquer uma das centenas de faces do evitável. Tudo que pode ser evitado deve ser evitado. E é sempre a responsabilidade indiscutível do indivíduo. Há 3 níveis do evitável. No primeiro, o indivíduo é só ele e é o responsável. No segundo, o sofrimento causado pela má conduta daqueles ao seu redor, isto é, os outros. No terceiro, as circunstâncias que o fazem vítima desnecessária dos erros da sociedade, ou seja, ele é herdeiro inocente da insensatez da humanidade. A sociedade nada mais é que a concentração de milhares de herdeiros de hábitos, costumes e leis do passado. De vez em quando ficamos deprimidos e cansados diante do fracasso, quando toda a fortuna que parecia estar em nossas mãos escorrega pelos dedos, por inveja, maldade ou traição de alguém. O coração se inunda de tristeza, capaz de escurecer a vida e turvar o brilho da estrela de esperança
da esperança, ou então nos vemos impotentes e desesperados diante do infortúnio desnecessário. Está tudo errado, tudo é cruel e injusto. Por que permitem uma coisa dessas? E no auge desse sentimento intenso, repetimos um tanto inconscientemente essa pergunta: como se de alguma forma isso nos trouxesse alívio e serenidade. No entanto, na maioria dos casos, a desdita poderia ser evitada. Nenhum sofrimento no mundo sobrevém sem motivos. Qualquer tristeza é evitável, pois origina-se da desarmonia ou do engano de vários tipos. Na divina economia do universo, grande parte do mal, da dor e do sofrimento é desnecessária, mesmo se anulada pelo bem. E, talvez em sã consciência, diríamos que nada é necessário, tudo é evitável. O engano pode ser meu, seu ou do mundo inteiro. Sempre é possível identificá-lo. O mundo em si nada mais é que uma união coesa de pensamentos, palavras, feitos de milhões de pessoas vivas ou não. Como você e eu, como as pessoas são as causadoras de nosso sofrimento evitável. Acumulados na alma, devemos tentar enfraquecê-lo e transformá-lo no bem, considerando que somos seres humanos, passíveis de erro e com grande parte da culpa. Pouco nos preocupamos em atingir o coração das pessoas ou provocar a sensibilidade alheia, e menos que nos diga respeito. Lembremos que a antiga lenda grega de Atlas, o rei africano que carregou o mundo nos ombros, vale para os dias de hoje. O indivíduo atual é um Atlas que suporta o destino do mundo. Então, que cada um de nós faça o melhor que puder, e o resultado será previsível e somatório, inseparável do esforço conjunto. Que cada indivíduo tenha consciência e cumpra sua parte, como se toda a responsabilidade caísse sobre ele, agindo com calma, gentileza e despreocupação, como se o peso estivesse nas costas dos outros. É possível evitar a maior parte dos acidentes, como empalaclavar alguém é o feio. Como se disse na época, uma das piores tragédias do século XIX foi a inundação de Georgetown, quando o rompimento da barragem de Sudford, no estado de Pensilvânia, Estados Unidos, causou a perda de mais de 6.000 vidas. A enchente não foi mero acidente, foi crime, situado diante de um vale onde havia um conglomerado de aldeias que davam de frente para o fluxo da água. Uma represa que vazava havia anos era conhecida pela insegurança e incapacidade de resistir a qualquer aumento da pressão. Quando veio o temporal, a represa enfraquecida cedeu. Se um único indivíduo, um membro do clube de pesca do Sudford, que tivesse tido a coragem de apenas cumprir seu dever, um membro destemido para sensibilizar seus companheiros e chamar a atenção do público para a fragilidade da barreira e torná-la mais segura, o assassinato de mais de 6.000 pessoas poderia ter sido evitado. Quando o maquinista exausto já não consegue continuar o trabalho excessivo,
cochila sem querer e não vê a luz vermelha, que sinaliza o perigo de alta pressão da caldeira. O desastre subsequente não pode ser atributável ao Todo-Poderoso. O erro previsível acabou se tornando uma lembrança terrível de uma empresa ferroviária que preferiu economizar alguns centavos. Uma grana de prevenção vale mais que 6 quilos de investigação do legista. É crime colocar na mesma balança a segurança, a sacralidade da vida humana e a poupança mesquinha resultante da transformação do homem em máquina, sem levar em conta que ele é feito de corpo e alma. As leis trabalhistas verdadeiras, justas e sábias são as armas da sociedade para combater o que pode ser evitado. Quando um incêndio terrível destrói uma cidade e deixa toda uma nação enlutada, a investigação pode provar que a prevenção teria evitado a tragédia, ou, ao menos, minimizado o horror. Explosivos ou produtos químicos armazenados em quantidade acima do que a estabelece como segura e sensata, a culpa tenha sensata, legalização, sinalização que alguém foi cruel e descuidado. Talvez a culpa tenha sido do inspetor, cujo senso de responsabilidade foi entorpecido diante da oferta de suborno aceita por ele. O construtor avarento, que deixa de colocar escadas de emergência no brejo sobre seus cuidados, certamente provocará várias mortes. E por isso as pessoas se revoltam. As manchetes dos jornais exaltam os protestos justos e exigem punição dos culpados. Dia após dia, ouvimos dizer que, se as leis atuais não são abrangentes o bastante, novas leis terão de ser estabelecidas para evitar que tragédias assim se repitam. Nessas horas, muitas promessas de reforma são ouvidas. O ar parece transpirar o espírito da regeneração, o mercúrio do termômetro da indignação pública atinge a febre alta, termo que neste caso é brando e inapropriado. Depois, conforme o horror vai se dissipando, as pessoas retornam tranquilas aos seus afazeres e obrigações, e a tão ameaçadora e poderosa onda de protestos justos morre na praia. Em pouco tempo, o que foi uma grande preocupação de todos já não interessa a ninguém. O enorme poder das autoridades se assemelha aos gestos dos bêbados. Começa com força total, no ombro, capazes de derrubar um touro. Vão se esvaziando ao longo do braço até desaparecer nas mãos prostradas ao lado do corpo, incapazes de perturbar até uma borboleta. Há sempre um pequeno progresso, um ligeiro avanço, mas é apenas a superação dessas etapas que dá ao mundo o maior domínio sobre o que pode ser evitado. O preço da conquista do evitável é a eterna vigilância. Não temos direito algum de achar que, sob a justificativa de que um erro pode ser necessário para evitar um mal maior, não precisamos tentar todas as precauções possíveis para impedir esse erro. Um homem empunha na mão direita uma arma mal disfarçada sobre um lenço suspeito, acompanha uma fila
de pessoas prestes a cumprimentar o presidente McLean. Estende-lhe a mão esquerda e ao mesmo tempo pressiona a arma no peito do líder máximo do povo americano. Isso é sinal de que alguém do serviço secreto, pago pela nação para proteger seu governante, deveria ter sido mais atento e evitado a tragédia. 2 presidentes já tinham sido sacrificados nos 20 anos de imunidade, criaram a falsa sensação de segurança que resultou no relaxamento da vigilância. É preciso emular o exemplo das empresas de seguro que se recusam a arcar com alguns riscos por serem extremamente perigosos. Pobreza não é necessidade da vida. Trata-se de doença resultante da fraqueza do pecado e do egoísmo da humanidade. A generosidade da natureza é ilimitada. O mundo produz o suficiente para prover o alimento, a roupa, o conforto a todos os indivíduos. A pobreza é evitável e pode ser proveniente da indolência, do ócio, da intemperança, da imprevidência, da falta de objetivos ou da maldade causada pelo próprio indivíduo. Se ele não for o causador, é possível culpar a influência de terceiros, os erros dos que o rodeiam, a opressão do trabalho pela capital e os processos trituradores utilizados pelas empresas para pisá-lo. O indivíduo pode ser vítima dos milhares de aspectos do mal provenientes de outras pessoas. A pobreza causada pelas fraquezas e injustiças das leis humanas e suas instituições pode também ser evitada, mas para chegar à causa do problema é preciso muito tempo e esforço hercúleo de todos. Na guerra contra a pobreza, os escritores que tentam insuflar os pobres contra os ricos, fomentando a discórdia entre os trabalhadores, entre o trabalho e o capital, prejudicam demais a ambos. O mundo precisa unir os dois lados com os laços da fraternidade. Seria bom se os menos afortunados soubessem dos cuidados, das responsabilidades, das formas de caridade não registradas absorvessem as preocupações altruístas dos ricos. E se estes soubessem dos sofrimentos, das privações, das batalhas e do desespero dos pobres, o mundo está descobrindo a grande verdade, a saber, a melhor maneira de evitar o crime é estudar as condições sociológicas em que ele floresce, tentar proporcionar a toda pessoa a chance de ter uma vida melhor, envolvendo, se possível, os elementos que facilitam o erro, que para tal pessoa é quase necessário. Inspirá-la a travar a batalha da vida com coragem e com a ajuda de todos os demais. A ciência e a religião caminham juntas na luta para cortar as causas do mal pela raiz, e não o crime como fruto de suas ramificações. É mais sábio prevenir que remediar. Impedir que alguém se queime é melhor do que inventar novos curativos para feridas desnecessárias. São as pequenas coisas que contribuem para o conjunto da miséria humana. Se todos os animais selvagens do mundo se juntassem, provocariam danos insignificantes quando comparados
a devastação de uma nuvem de gafanhotos. Os crimes da humanidade e os pecados que nos fazem recuar amedrontados não causam tanto sofrimento e infelicidade quanto o somatório dos pecados menores, de ação ou omissão com que milhares de indivíduos deparam todos os dias. Não se trata dos erros graves punidos pela lei, mas da infinidade de pequenos deslizes que o homem poderia ter evitado, os quais eles percebem apenas quando lhe pesa a consciência. Palavras amargas de ódio e desprezo que vêm à ponta da língua, com tanta facilidade, proporcionando satisfação passageira em momentos de raiva, pode transformar a vida inteira do próximo. O discurso impensado que demonstra falta de tato e compaixão não pode ser retirado ou cancelado com a desculpa. Não foi propósito. Não foi de propósito. Isso não é justificativa para almas sensíveis, pois o que se espera é que o coração de todos nós transporte de amor, sem que ser preciso frear ou censurar nossas falas. Obrigações não cumpridas não raro geram tristeza e miséria em centenas de pessoas. A mulher rica que decide pagar a costureira quando lhe convier, porque julga o assunto sem importância, pode estar dando início a uma extensa cadeia de privação, sofrimento ou até incapacitação de sua credora. Do ponto de vista da dura realidade, o resultado parece totalmente desproporcional à causa. Em alguns lugares nos Alpes, as massas de neve são tão sensíveis que a vibração de um único disparo pode desencadear avalanches e o esperado efeito cascata, que espalhará a morte por todo o vale. Que o indivíduo que vive de acordo com os que de melhor existe dentro de si, use todos os minutos de sua vida para promover o bem, realizar sempre um pouco mais, dia após dia, haverá de ser o ideal de sua existência. Se não puder realizar grandes coisas no mundo, darei o melhor de mim para cumprir todas as tarefas que me forem atribuídas e estar sempre aberto a todas as oportunidades. Consagrarei minha vida a vencer o evitável. Que cada um diga, ao se levantar, renovado para enfrentar um novo dia. Que ninguém no mundo precise sofrer, porque estou vivo. Serei gentil, amável e atencioso, em pensamento, palavras e obras. Procurarei identificar o que me enfraquece e me impede de viver a plenitude de minhas possibilidades. Hoje vencerei a fraqueza a qualquer custo. Se o indivíduo sofre qualquer fracasso ou sofrimento, deve ficar feliz se achar que foi responsável, pois a solução estará em suas mãos. A mentira, a intriga, a inveja nunca foram tratamentos para evitar o mal. Apenas adiam a piora. Postergam o pagamento da dívida que terá de ser quitada mais tarde com juros compostos. Seria o mesmo que tentar apagar o fogo jogando querosene. A inveja, que no começo é apenas um pensamento, pode, por fim, significar a catástrofe, ou catafalso. À primeira vista, o egoísmo é inofensivo, mas é a base da infelicidade.
Também a deslealdade pode Também a deslealdade pode parecer rara, mas a sociedade está saturada. Judas ganhou reputação nessa proficiência. A compaixão, que deveria ser inata em todo indivíduo, é tão rara quanto a caridade humana. O mundo sofre de excesso de oferta dos males criados pelo homem, mas esses deveriam ser considerados dispensáveis. O mundo precisa de sociedades formadas por pessoas comprometidas em derrotar os sofrimentos e tristezas evitáveis. O direito de cada um não deve prevalecer sobre o do próximo. Não existe peças solo na eterna música da vida. Pareceria e é assim que a vida tem de ser conduzida. O livre-arbítrio nos permite optar entre o bem e o mal. Qual será a escolha de cada um de nós? A vida dará a resposta. Que nossa vida seja dedicada a tornar o mundo mais ilimitado, mais agradável e melhor. Que a vitória sobre a dor e tristeza evitáveis do dia a dia seja a revelação gloriosa das possibilidades que nos aproximam da realização dos nossos ideais. Aqui eu concluo, fecho aspas, concluo mais esse capítulo de O Poder da Verdade, de William George Jordan. Meus amigos, obrigado pela atenção, por ter utilizado esses poucos minutos para assistir esse vídeo. E espero que tenha sido de utilidade para cada um refletir sobre a vida que nós levamos, pois só o amor tem o poder de nos transformar em pessoas melhores, de transformar vidas e de, principalmente, nos aproximar do eterno, para que possamos alcançar a possibilidade de ser e entrar na Jerusalém eterna, no confins celeste com nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Até breve, se assim o Eterno permitir.